Beleza, então vamos explorar um pouco o metabolismo desses monossacarídeos. Eu vou colocar isso de uma maneira assim, quase que... Não vou colocar essa maneira de quase nada. Não. Vamos para o mapa. O mapa é mais legal. Não vamos para o mapa. Vamos manter uma seguinte ideia. Tanto a glicose quanto a... Posso colocar aqui embaixo. Aí já faço uma divisão aqui. Provavelmente, essa semana, pelo menos nessa parte de monossacarídeos, não deveremos ter muitas pranchas, não. Talvez uma, e glicogênio mais uma. Mas a gente pode colocar o seguinte, de uma maneira básica, até no básico. Como é que eu colocaria aqui? Colocaria assim, não colocaria nada. Vou colocar o seguinte, você tem uma membrana celular aqui. Se você tiver um pouco de imaginação e criatividade, você pode chamar isso aqui de membrana celular, vem para cá. Aqui a gente, vamos dizer que a gente coloca um núcleo de célula aqui a gente coloca uma mitocôndria, pelo menos, alguma coisa que se pareça com uma mitocôndria, para sinalizar que você está diante de um processo, ficou legal essa mitocôndria doida aqui, celular. Aí você tem aqui glicose, você tem aqui frutose e você tem galactose. Galactose vamos simbolizar como sendo gal. Deixa eu controlar o horário aqui. Tá? Então vamos simbolizar aqui como sendo gal. Bom, beleza. Esses caras podem atravessar a membrana numa boa, desde que haja transportadores para isso, né? Lembrando que a membrana é uma bicamada lipídica recheada de um monte de coisas e problemas, e você precisa ter um transportador para isso adequado. No caso da glicose, a gente tem os chamados GLUTs, né? Glucose Transporter. Seja como for, esses carboidratos podem entrar e esses carboidratos podem sair, né? Quer dizer, nós estamos tratando aqui de uma molécula que pode entrar ou pode sair. E aí você tem um transportador apropriado para propiciar isso. Ao entrar, essas moléculas podem, de repente, eu vou até mudar de cor aqui, não eu mudar de cor, mas mudar de cor aqui a molécula, elas podem receber uma fosforilação. Então pode receber, por exemplo, frutose, fosfato, galactose, fosfato, e a gente viu glicose fosfato, no caso glicose 6-fosfato, né? Podem receber uma fosforilação. Beleza, se não receber fosforilação, ela pode entrar e pode sair. Então qualquer patogenia, porque patologia é uma área de estudo, não é propriamente uma doença. Qualquer patogenia que esteja relacionada ao fato de eu não conseguir fosforilar uma molécula, e agora vamos fazer o seguinte, já que nós estamos falando de monossacarídeos, vamos colocar aqui um amarelinho aqui dizendo que isso aqui não importa muito não. Não vou apagar, vou simplesmente dizer que isso aqui não importa muito não, porque nós não estamos tratando disso, já tratamos disso, né, em glicólise anaeróbica. Mas frutose e galactose, se elas entrarem, tiver um problema no transportador ali, ou um problema na enzima que vier a fosforilar, e elas não forem fosforiladas, o que elas fazem? Elas deixam a célula. Tem algum problema? Talvez tenha algum problema específico relacionado a um metabolismo muito específico dessas moléculas. Mas do ponto de vista energético, para prover, uma vez que elas podem ser convertidas e converter para glicose, não tem muito, porque se você tiver um aporte de glicose suficiente, são resíduos de frutose e galactose que conseguem ser percebidos. Aliás, existe uma enzima, né? Uma enzima chamada de, vamos colocar ela em azul aqui, não, vamos colocar em azul não, vamos colocar numa outra cor aqui, vamos colocar num verdão. Tem uma enzima chamada hexoquinase, né? Nós sabemos, hexoquinase, que é uma enzima relacionada, como a gente viu, à fosforilação da glicose. Não tropo. Quer dizer, hexoquinase quer dizer uma enzima que fosforila um carboidrato de 6 carbonos. Então, ainda que nós pensemos que a hexoquinase é específica para a glicose, ela não é. Se eu tiver frutose e galactose em substituição ou presentes no sistema, a hexoquinase poderá agir sobre elas pelo simples motivo que tratam-se tanto a frutose quanto a galactose de carboidratos de 6 carbonos. Manja? Então ela pode atuar tanto na frutose quanto na galactose. O Km é um pouco maior, aliás é significativamente maior. Então haverá uma preferência, entre aspas, da hexoquinase atuar sobre moléculas de glicose. Mas não exclui a sua atuação sobre moléculas de frutose e galactose. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
Não funcionou? Não fosforilou? O que acontece? Sai. Então não tem grandes problemas associados ou problemas clínicos severos quando você tem uma deficiência no processo de fosforilação. O problema ocorre mesmo quando, a partir desse processo de fosforilação, cadê meu bichinho? Está aqui, ó. Isso aqui é processado metabolicamente e aqui você tem uma determinada enzima. Se essa enzima tiver uma falha, qualquer que seja, ela não atuar por uma deficiência hereditária normalmente, um processo de transformação após a primeira fosforilação, uma vez que a molécula já se encontra dentro da célula e não vai sair mais porque ela tem uma carga dianiônica na sua superfície, então não vai atravessar a membrana impunemente. Se tiver uma deficiência da enzima daqui para frente, dançou o babado. Ou seja, aquela molécula tenderá a se acumular, aquilo é um açúcar, como é um açúcar, é um polihidroxialdeído, a frutose é um polihidroxicetona e a galactose é um polihidroxialdeído, que importa é que ele vai encher de água em volta, capas e capas de solvatação, e aquilo tenderá a edemaciar tecidos, levando a problemas mais severos. Então isso é uma distinção interessante a se fazer. Localizemos, portanto, a frutose e a galactose no mapa metabólico que nós temos, que é esse super mapão aqui, tá? Para a gente entender mais ou menos esses dois processos de metabolismo de frutose e o metabolismo de galactose e especificar um pouco melhor esses dois quadros, tá? Bom, como a galactose e a frutose podem ser convertidas a glicose e vice-versa, isso me sugere, ao mínimo, que elas sejam moléculas não muito distantes do mapa metabólico. Poderia até ser, né? Mas didaticamente, não. Se nós temos a nossa glicose mais ou menos... aqui vai ser a nossa acetil-CoA. Lembra que eu falei? Ó, vou até clicar aqui para você ver. Ó. Uma molécula da qual saem muitas setas ou chegam muitas setas pode ter problema, pode ter certeza, de que ela é uma molécula problemática. Se acontecer alguma coisa nesse processo, você prejudicou a estrutura do mapa como um todo. Então, nesse sentido, aqui é muito importante, né? Que é esse braço aqui. Mas se nós caminharmos para cá, deveremos chegar mais ou menos a... Será que é aqui? Até eu estou na dúvida. Chegamos, ó, molécula de glicose. Veja que do lado da molécula de glicose eu já tenho uma molécula de manose, e do lado da molécula de manose eu já tenho a molécula de frutose. Então a gente já fecha praticamente o metabolismo de monossacarídeos em cima dessa estrutura muito próxima, tá? Então a frutose está bem do ladinho da glicose. E a galactose? Não precisa caminhar muito não, ó. Você só desce um pouquinho aqui. Então você tem aqui, onde é que está escrito aqui? Ó, glicose, gliconeogênese, né? Você só desce um pouquinho aqui e você vem para cá. E você vai ver que à sua esquerda, ou seja, aqui, você tem uma molécula de galactose. Ó. E como não bastasse, tem a lactose, que é o disacarídeo, o principal disacarídeo presente no leite, e a partir do qual, nas primeiras semanas, você tem uma proporção um pouco maior na injeção láctea ligada a teores de proteínas, depois você tem uma inversão desses teores de proteínas, muitas delas proteínas de defesa, para a lactose pura, para a nutrição do lactente, né, do bebezinho. Então essa aqui é a molécula de lactose. Então veja que essa molécula de lactose, na estrutura do mapa, ela não é tão distante da molécula de glicose. Vamos colocar a bichinha aqui, vamos. Só porque eu falei vai ficar longe, ó. Aqui então você tem a lactose, aqui você tem a lactose e aqui você tem a molécula de glicose, aqui você tem a molécula de frutose. Então esse metabolismo de monossacarídeos, à exceção daqueles que participam da via das pentoses, há que se deixar claro, situa-se aqui no mapa, tá bem? Lactose aqui, glicose aqui, frutose aqui. Vamos explorar um pouquinho mais então cada um deles, a começar pelo metabolismo da nossa amiga frutose, dada a hora até daqui a 10 segundos.